Em 800 d.C., na noite de Natal em Roma, o Papa Leão III colocou uma coroa na cabeça do Carlos Magno. Do outro lado do Mediterrâneo, o imperador bizantino ficou putaço, porque para ele já existia um imperador, e a existência de dois significaria guerra. Tudo isso por causa de um título. O ser humano, sempre dramático. Oi, coroados e curiosos, eu sou a Steph e hoje a gente vai destrinchar algo que cada título real significava, porque existia e porque a diferença entre rei e imperador podia causar guerras. Vamos começar do começo. O rei é o título mais antigo e mais disseminado. Rex em latim, roi em francês, king em inglês, koning em alemão, rei em espanhol. Todas variações da mesma raiz indo-europeia. Um rei era o governante supremo de um reino, definia o território, comandava o exército, era ungido pela igreja numa cerimônia que o colocava numa relação especial com o sagrado. Na Europa medieval, essa unção era essencial. Exemplo, o rei da França não era apenas governante da França, era o rei cristianíssimo, o soberano com uma relação especial com a igreja. Isso tinha peso, peso real. Acima do rei, em teoria, estava o imperador romano e depois o imperador do Sacro Império Romano Germânico, que reivindicava continuidade com Roma, era tecnicamente o soberano supremo da cristandade ocidental. Claro que na prática essa hierarquia era constantemente disputada, porque os reis não queriam reconhecer ninguém acima deles, e o Sacro Império era, como Voltaire disse, nem sacro, nem romano e nem império, mas a ideia importava. A distinção entre rei e imperador era suficientemente real para que o Carlos Magno precisasse da coroa imperial para justificar a autoridade que ele existia sobre múltiplos reinos e para que o imperador da Constantinopla quase declarasse guerra porque usaram o mesmo título que ele. E de onde vem imperador? De imperator, título militar romano que significava originalmente comandante vitorioso. O Júlio César acumulou tanto poder que os romanos ficaram sem palavras para descrever o que ele era, então chamaram do sobrenome, César. Tanto que os próximos imperadores também foram chamados assim. Aí é isso que eu respondi em um comentário daqui do YouTube. Esse título político fragmentou-se em múltiplas línguas e chegou ao século XX como Kaiser em alemão, Czar em russo. O Czar russo tem uma história específica que revela a ambição política por trás da adoção do título. O Ivan III de Moscou começou a usar o título no final do século XV, depois do casamento com Sofia Paleóloga, sobrinha do último imperador bizantino. Quando Constantinopla caiu para os otomanos em 1453, o Ivan III reivindicou que Moscou era a terceira Roma, a herdeira legítima da tradição imperial, declarando que a Rússia era agora o centro do Império Cristão. Czar não era simplesmente o rei da Rússia, era o César, imperador, continuação de uma linhagem que começou lá em Roma. Do outro lado do mapa, o mundo islâmico tinha seu próprio sistema, e a distinção mais importante lá não era rei e imperador, era sultão e califa. Califa vem do árabe sucessor do profeta Muhammad como líder da comunidade islâmica, era título espiritual antes de ser político. O sultão era o poder temporal, quem governava de fato naquele momento. Esses dois títulos se fundiram nos sultões otomanos que conquistaram o califado em 1517, transformando eles em um líder espiritual e governante de fato. O sheik significa ancião, alguém de idade e experiência suficientes para manter o respeito e a liderança. Na tradição tribal árabe, o sheik era tipo o líder da tribo, escolhido por consenso, com elemento de reconhecimento de qualidades pessoais que distinguia o sistema tribal de sistemas hereditários puros. Hoje, os emires do Golfo são chamados de sheik pelos próprios súditos e de emir nos contextos formais. Emir vem de amir, comandante, mesma raiz de almirante em português, via árabe, almir al-labá, comandante do mar. Vizir era o primeiro-ministro do sultão. O grande vizir otomano era frequentemente o homem mais poderoso do império na prática. Curiosamente, eu comentei isso no Instagram hoje à tarde. Faraó não era originalmente o título oficial dos reis egípcios. A palavra significava a grande casa, ou seja, o palácio. Só séculos depois passou a designar o próprio governante. O imperador japonês reivindicava a descendência direta da deusa do sol Amaterasu. O Sapa Inca era o filho do sol.
todos sistemas diferentes que traziam a mesma pergunta: por que esse homem específico tem o direito de mandar em todo mundo? A resposta que cada civilização deu revela o que essa civilização acreditava sobre poder. Os europeus cristãos medievais acreditavam que o poder vinha de Deus e que a unção eclesiástica transferia algo dessa autoridade de Deus para o rei. Os muçulmanos acreditavam que o poder legítimo derivava da sucessão do profeta. Os japoneses acreditavam que o imperador era divino. Os romanos antigos começaram com eleição militar e terminaram com aquela hereditariedade dinástica. E quando os povos paravam de acreditar, o Kaiser alemão, o czar russo, o sultão califa otomano e o imperador austro-húngaro caíram todos entre 1917 e 1922, derrubado pela Primeira Guerra Mundial e pelas revoluções que produziu. A velocidade do colapso mostra quanto eles dependiam do contexto, e aquele contexto tinha mudado. Hoje os títulos só sobrevivem por um único motivo. As monarquias que os carregam abriram mão do poder real em troca de continuidade do título. Rei da Espanha, rainha dos Países Baixos, o rei da Suécia, chefes de estado cerimoniais com funções definidas constitucionalmente. O título ficou, mas o poder foi para as instituições democráticas, como por exemplo o primeiro-ministro. E essa troca, título sem poder, poder sem título, é o arranjo pelo qual a monarquia sobreviveu ao século XX. Príncipe é outra palavra que merece atenção porque é ambígua. Reflete uma história longa de usos diferentes. Prince em inglês, prince em alemão, prince em francês, todos de princeps, o primeiro em latim, que era o título que o Augusto usava para descrever sua posição numa Roma que tinha expulsado os reis, mas precisava de um governante de fato. O Augusto era o primeiro cidadão, não rei, não ditador, mas o governante absoluto de um império. A palavra ficou e se fragmentou. Hoje, príncipe pode ser o filho de um rei sem território próprio, tipo o príncipe William. Ele é príncipe, mas não governa nenhum principado. Pode também ser um governante de um estado soberano. O Alberto de Mônaco é príncipe e é chefe de estado com relações diplomáticas, exército, passaporte próprio. Pode também ser um título honorífico conferido por um soberano a alguém que não é da família real. A mesma palavra descreve então três situações de poder completamente diferentes. Duque vem de dux, o comandante militar romano. Os duques medievais eram originalmente governadores militares das províncias da fronteira. Exemplo, Normandia, Britânia, que com o tempo transformaram em posições militares para heranças aristocráticas. William, conquistador, ele era duque da Normandia, quando invadiu a Inglaterra em 1066. Tecnicamente, ele era vassalo do rei da França como duque. Depois da conquista, ele era rei da Inglaterra. Mas o que fazer quando um vassalo se torna rei de outro lugar? A Normandia permaneceu formalmente parte do domínio francês, e os reis ingleses continuaram sendo tecnicamente vassalos do rei da França para a Normandia, uma situação que o sistema de títulos não previa e produziu séculos de guerra anglo-francesa para resolver. Conde vem de comes, companheiro do rei, alguém que administrava um condado em nome do soberano. A Magna Carta de 1215, que os barões ingleses forçaram o João Sem Terra a assinar, foi assinada porque os barões, que eram condes, duques e outros títulos que equivaliam ao que a gente chama hoje de nobreza, tinham poder suficiente para fazer isso. O rei precisava dos barões para guerrear. Os barões, então, aproveitaram essa necessidade para tirar garantias que o rei respeitaria certos limites. Na Inglaterra medieval, por exemplo, a hierarquia dos títulos tinha implicações legais específicas. Um duque poderia ser julgado apenas por um júri de pares. Outros duques ou nobres de título equivalente não podia ser julgado por homens comuns. Quando, por exemplo, Thomas Howard, duque de Norfolk, foi julgado por traição no século XVI, o julgamento exigiu um tribunal especial de pares. Isso não era protocolo cerimonial, era direito legal que afetava quem decidia sobre a vida e a morte de quem. O título determinava o sistema jurídico ao qual você estava submetido. Ser nobre, no sentido medieval, não era apenas prestígio social.
Era um conjunto específico de direitos e deveres que distinguia juridicamente o nobre da pessoa normal, do não nobre. A França pré-revolucionária tinha 3 estados: o clero, a nobreza e o terceiro estado. Todo mundo que não era nem clérigo nem nobre. O terceiro estado pagava os impostos, o clero e a nobreza não faziam nada. Esse desequilíbrio fiscal era sustentado pela teoria de cada parte ter sua função. O clero rezava, a nobreza lutava e o terceiro estado pagava para que os outros 2 pudessem fazer isso. Aí, quando as guerras do século XVIII se tornaram gastos do Estado francês insustentáveis e o tesouro ficou vazio, o Luís XVI convocou os Estados Gerais, que não se reuniam desde 1614, para discutir tributação. Ninguém quis dividir e o rei pagou o pato. Revolução Francesa, cabeças caindo. Abolir os títulos, como a Revolução Francesa fez, não era apenas um gesto simbólico de igualdade, era reestruturar quem pagava, para quem, com base em quê? E isso explicava porque a nobreza resistia à abolição. Então, a Revolução Francesa aboliu os títulos nobres em 1790. Napoleão os restituiu em 1804. Criou a nova nobreza imperial, baseada em serviço ao Estado em vez de herança, com duques, condes e barões que eram generais e ministros, em vez de herdeiros de linhagens medievais. Depois da queda do Napoleão, a nobreza pré-revolucionária foi parcialmente restaurada. Depois da Revolução de 1848, o sistema foi novamente perturbado. Pega o balde, chuta o balde, pega o balde, chuta o balde. A França do século XIX passou por ciclos de monarquia, república, império, que cada um redefiniu o sistema de acordo com a sua ideologia. A Rússia czarista tinha um sistema de títulos que os Romanov tinham elaborado ao longo dos séculos, até criar uma hierarquia de 14 categorias. Era uma tabela de patentes que Pedro o Grande tinha criado em 1722. Ela estabelecia o que o título nobiliático podia ser e como ele seria adquirido, por serviço ao Estado ou por nascimento, criando assim um sistema mais meritocrático. A abolição dos títulos aristocráticos europeus no século XX aconteceu de formas que revelam muito sobre o que cada sistema político achava que estava abolindo. A Alemanha aboliu os títulos como parte da Constituição de Weimar em 1919. Os títulos puderam continuar sendo usados como parte do nome, mas perderam significado jurídico. Os von e os zu, que ainda aparecem em sobrenomes alemães, são resquícios desse processo. Deixaram de ser títulos e viraram parte do nome da família. A Áustria fez o mesmo, mas foi radical. Proibiu o uso de títulos mesmo como parte do nome. A Rússia soviética também aboliu de forma completa os títulos. Na França, então, pós-revolucionária, foi mudando. Não tem como a gente dizer quando foi, quando não foi, só pelos períodos históricos que a gente sabe. O que sobreviveu intacto foi a monarquia constitucional britânica, e a razão pela qual ela sobreviveu é algo que os historiadores debatem. Mas o fato é, os Hanover e os Windsor abriram mão do poder real em troca da continuidade do título. E também eles tinham a habilidade de se reinventar com o símbolo nacional em vez de um sistema de poder. Além da capacidade específica das figuras, como a Rainha Vitória e a Betinha II, de personificar a continuidade de uma forma que passava a política. O título da Rainha Elizabeth II, quando ela morreu em setembro de 22, era Elizabeth II, pela graça de Deus, Rainha do Reino Unido, da Grã-Bretanha, Irlanda do Norte, seus outros reinos e territórios, chefe da Commonwealth e defensora da fé. Defensora da fé. Veja bem, o título que o Henrique VIII recebeu do Papa em 1521 por escrever contra Lutero. E é o mesmo Henrique VIII que depois rompeu com Roma e criou a Igreja Anglicana. Eles cagaram e andaram para essa evolução e mudança e continuaram com esse título até hoje. Já no Brasil, os títulos eram diferentes, porque tinham um contexto diferente. Quando Dom Pedro I proclamou a independência do Brasil e foi coroado imperador, tinha necessidade de ter uma aristocracia, porque era um império. Então, porque o Brasil colonial anteriormente não tinha uma nobreza hereditária, tinha sido administrado como colônia portuguesa, com fidalgos portugueses que tinham retornado a Portugal e com uma elite local de grandes proprietários e comerciantes que tinham dinheiro, mas não tinham título formal da nobreza.
O Dom Pedro I e depois o Dom Pedro II criaram uma aristocracia brasileira por decreto, conferindo os títulos de barão, visconde, conde, marquês e duque a pessoas que os haviam merecido por serviço ao Estado ou à coroa. Isso é interessante porque não era hereditário, ou seja, os títulos poderiam ser herdados sim pelos filhos, mas não era de forma automática. E eles eram conferidos com uma frequência que revelava sua função instrumental, ou seja, cada título era uma moeda de troca política, recompensa por lealdade ou um incentivo pelo comportamento que o império desejava encorajar. E eles eram conferidos com uma frequência que revelava sua função instrumental, ou seja, cada título era uma moeda de troca política, uma recompensa por lealdade ou um incentivo para um comportamento que o império desejava encorajar. O resultado, então, foi uma aristocracia brasileira que era, ao mesmo tempo, completamente formal, com as cerimônias, os tratamentos, os brasões que a posição exigia e, fundamentalmente, diferente das aristocracias europeias, porque não tinha aquela base feudal medieval que dava substância histórica aos títulos, e nem séculos de legitimidade acumulada, que tornavam o título de duque inglês algo que passava do indivíduo para a família. Era uma aristocracia do presente, criada para servir às necessidades do império do presente. Aí, quando a República foi proclamada em 1889, os títulos brasileiros foram abolidos, porque não existia mais a instituição monarquia. O contraste, então, com a aristocracia europeia tem a explicação. Os títulos europeus que sobreviveram ao século XX o fizeram porque eles tinham raízes desde lá do período medieval e eram parte de uma identidade cultural de famílias e regiões. Por exemplo, o Duque de Marlborough foi um título criado em 1702 para recompensar uma vitória militar. A resposta, então, mais honesta para a pergunta com que começamos: por que tantos nomes para a mesma coisa? Não é que é a mesma coisa. Cada título carregava uma maneira específica e um jeito específico que explicava onde vinha a autoridade, quem eles tinha conferido e o que permitia e proibia. Rei, imperador, czar e kaiser, sultão e califa, faraó e khan, sapa inca, são respostas diferentes para perguntas diferentes, em civilizações diferentes, em momentos diferentes. Então a história dos títulos reais não é apenas a história de como os humanos organizam o poder, é a história de como as instituições humanas sobreviveram às condições que criavam. O título que tinha sido criado para expressar um poder divino se tornou uma expressão de continuidade histórica. Os títulos não fizeram adaptações. O que houve foram que as condições mudaram. Então, se as condições mudaram, ou eles se adaptavam, ou eles acabavam. O czar que tinha governado em nome de Deus foi assassinado quando Deus deixou de ser o fundamento que o russo comum considerava suficiente para sustentar a autoridade imperial. O sultão califa, que tinha sido poder temporal e autoridade espiritual, foi abolido quando o projeto do Estado-nação moderno tornou essa fusão entre os dois insuportável para os construtores da Turquia contemporânea. E os títulos, então, que fizeram a adaptação, que aceitaram ser símbolos em vez de poder real, encontraram formas de serem relevantes dentro dos sistemas democráticos que tinham transferido o poder do rei para as instituições eleitas que sobreviveram. Porque, no final, é isso que os títulos sempre foram: argumentos. Argumentos de que esse homem específico, essa família específica tem o direito de governar. E aí, quando o argumento então deixava de funcionar politicamente, ele se transformava em memória, identidade, genealogia e até coisas que os filhos e netos carregam sem saber o que carregam. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho e também se inscreve no canal para ser membro. Gente, podem fazer mais perguntas como essas, perguntas assim bem simples, que eu vou começar também a fazer esses vídeos, tipo de beabá, como por exemplo esse, rei, imperador e tudo mais. E nós temos vídeos novos todos os dias, às 8 horas da noite. Beijo grande e até amanhã para o próximo Steph Flix.